Olá, boa noite a todos, boa tarde, bom dia, não sei a hora que você vai ouvir ou vai assistir esse vídeo, mas estamos aqui. Hoje é segunda-feira, dia 27/11 de 2023, e eu queria trazer uma reflexão para você. Não sei se você vai assistir amanhã, onde nós vamos lançar no nosso canal, mas no dia que você ouvir, eu creio que essa palavra vai ser de grande valia para a sua vida. E eu quero fazer uma pergunta a princípio a você, né? Qual é o seu sentimento perante a Deus? Qual é o seu sentimento de você para com Deus? O que você acha que Deus pensa de você? O que você entende dessa relação, né, de Deus e nós seres humanos? Eu não sei como que você foi ensinado, eu não sei como que você foi criado. Eu fui criado de uma forma, sempre fui cristão, desde criança, aprendi a andar nos caminhos do Senhor. Mas a gente vai aprendendo coisas que às vezes são coisas que nos assustam, né? Quantos de nós olhamos a Deus um ser carrancudo, um ser bravo, de vingança, né? Um juiz, e sabe? Quantas vezes a gente já olhou assim, e aí a gente chega a um ponto que a gente pensa, eu não vou conseguir nunca chegar a estar mais próximo de Deus, porque, nossa, quem eu sou? E realmente, né, se a gente for olhar como seres humanos, quem somos nós? Mas eu queria falar com vocês hoje, rapidamente, de uma palavra que a gente recebeu no sábado, em uma reunião de alinhamento que nós tivemos, e quem ministrou essa palavra foi o Haroldo Walker, e foi muito impactante. Eu queria compartilhar um pouquinho, lógico que é um resumo do resumo, mas eu queria trazer para você aquilo que para mim foi muito impactante. Para mim foi algo muito edificante, aquilo que Deus deu ao coração do Haroldo. Foi muito tremendo, maravilhoso. Então, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre essa questão. E ele usou um tema que eu achei interessante. Como que as nossas vidas, como que a nossa visão, melhor dizendo, como que a nossa visão de Deus afeta a nossa caminhada, né? Como que você vê Deus? Muitas vezes essa forma que você vê Deus tem afetado a sua caminhada com Ele. Porque às vezes você vê um Deus que não é esse Deus que de verdade. Não sei se você está entendendo. Deus, ele quer se relacionar. Deus, ele ama se relacionar. Mas às vezes a nossa visão de Deus está tão distante disso que nós achamos que Deus está tão distante de nós, né? E a gente acaba não tendo uma liberdade, uma intimidade para com Ele. Enquanto Ele está querendo se relacionar, a gente às vezes está cada dia mais distante dEle. Então, como a nossa visão de Deus afeta a nossa caminhada? E eu quero aqui compartilhar com você isso. Quanto mais estivermos em paz, mais paz nós vamos transmitir para os outros. Você já percebeu isso? Eu sou um cristão, você talvez seja um cristão ou não, né? Ok? Mas já percebeu que se você não está em paz, você não consegue transmitir paz para ninguém? Mas quando o teu coração tem paz, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, mas quando você tem paz, por mais que você passe por problemas, você consegue transmitir paz para as outras pessoas? Já percebeu isso? E é isso que Deus quer que a gente viva. É dessa forma que Ele quer que a gente viva. E aqui, falando sobre isso, falando sobre essa questão de conhecer a Deus, né? Nós temos aqui homens que conheceram a Deus no seu íntimo. Homens que tiveram uma visão de Deus maravilhosa. E é isso que Deus quer fazer conosco hoje. Nós temos Abraão, nós temos Moisés, nós temos Davi, alguns exemplos, né? Temos Paulo, tem vários, né? Mas aqui eu queria destacar um pouquinho sobre Abraão. Abraão, a palavra de Deus diz lá em Gênesis 15:6, eu vou ler aqui para vocês, diz assim, ó: Abraão
creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Abraão, ele era um homem falho, não era perfeito, tinha pecados, tinha os seus erros, mas havia uma diferença. Ele tinha fé. Porque a palavra diz assim: Abraão creu. Deus foi lá, o anjo de Deus foi lá, falou com Abraão, avisou para ele que ele ia ter um filho, avisou para ele que depois de muito velho, e Abraão creu. Apenas creu. Aí quando a gente ouve algo, uma direção de Deus hoje, né? Muitas vezes. Quantas vezes a gente não crê? Mas sabe por que a gente não crê? Porque paira em nós dúvidas. E sabe por que paira dúvidas em nós? Porque a nossa visão de Deus está errada. Porque nós não somos íntimos de Deus, muitas vezes nós não somos amigos de Deus. Então, eu queria falar com vocês também, rapidamente, é que o nosso tempo é muito curto, mas presta atenção, Abraão creu. E Deus deu um filho a Abraão, mesmo depois de muito velho, né? Porque ele creu. E dele o Senhor fez uma grande nação. Sabe Israel? O que está acontecendo agora em Israel, todo mundo está ouvindo falar dessa guerra. Sabe quem que é o pai de Israel? Humanamente falando, Abraão. Começou em Abraão. Um pai de grande multidão. Uma promessa que foi feita lá em Abraão. Lá em Gênesis com Abraão. E nós sabemos o que Deus tem preparado para Israel. Israel precisa reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, mas Israel foi escolhido por Deus. E ninguém vai conseguir parar Israel. Mas aí eu quero voltar aqui falando sobre Davi. Moisés, talvez muitos de vocês conhecem a história, que coisa tremenda, um homem que fez, sabe, coisas incríveis. Através de Deus ele abriu o Mar Vermelho, sabe, coisas incríveis que Abraão viveu. Né? Moisés. Moisés creu também. Mas eu quero destacar aqui rapidamente, nesses últimos minutinhos, sobre Davi. Talvez você já conheça a história de Davi, mas eu queria relatar uma história de um momento onde Davi ele adulterou. Davi adulterou com Betseba, e Davi mandou matar Urias, que era o esposo da Betseba, para encobrir, para esconder o pecado dele. E ele se deu mal por isso, né? E aí Deus falou para ele que o filho que estava sendo gerado ali em Betseba, Deus iria tirar. E sabe o que Davi fez? Davi ele começou a jejuar, Davi ele começou a clamar, Davi ele começou a ter propósitos ali para que Deus não fizesse isso com o seu filho. Aí talvez você pense, mas perdeu tempo. Ele perdeu tempo porque o que Deus fala, Deus jamais muda. Será? E é isso que eu queria falar com você. Davi tinha uma visão de Deus. Davi conhecia a Deus. E aí, Davi fez aquilo porque ele sabia que Deus é misericordioso. As misericórdias do Senhor são coisas incríveis, são misericórdias que talvez você nunca vai entender de tão grande que é as misericórdias de Deus. E Davi, sabendo que Deus era esse Deus misericordioso, ele tentou fazer com que Deus mudasse de ideia. Ele jejuou, ele tirou talvez noites orando, ele não sei como que foi 100%, mas ele fez propósitos, ele foi ali, ele clamou, ele chorou diante de Deus para que talvez Deus mudasse aquela ideia. Deus não mudou, Deus tirou o filho de Davi. Quando Deus tira o filho de Davi, Davi vai lá, se lava, volta normal, come e volta à sua vida normal. E as pessoas falam, mas como que pode isso? Assim, do nada, o filho morreu e agora Davi vai comer, Davi vai se lavar, Davi... Mas sabe por quê? Porque Davi falou assim, a minha parte eu fiz, eu tentei. Deus falou que não. Ok, vida que segue. Deus decidiu assim. Mas Davi, conhecendo o coração de Deus, Davi tentou com que Deus olhasse e falasse, puxa, eu vou mudar de ideia pela sua postura.
Não, jamais Deus faria isso. Não, Deus pode fazer. Lá em Joel, quando ele fala sobre a Assembleia Solene, havia algo lançado contra o povo de Israel. Mas o Senhor próprio fala, façam uma Assembleia Solene, se arrependam, que talvez eu mude a situação. Então, Deus pode mudar. Deus pode mudar. Isso que é incrível. Sabe o que Deus quer ver de você? E eu creio que Deus gostou da postura de Davi. Eu creio que Deus, ele olhou para Davi e falou, não vou mudar de ideia. Não vou. Mas Deus provavelmente se alegrou com a postura de Davi. Porque ele falou, olha, isso que é filho. Como ele me conhece. Como ele conhece o que eu sinto. Não vou mudar. Mas eu estou feliz. Então, a visão que Davi tinha de Deus fazia Davi caminhar de uma forma incrível, que impactava vidas. Não sei se você consegue entender isso. E essas palavras que muitas vezes a gente vê de juízo que Deus dava para Israel, você já percebeu que muitas das vezes o Senhor voltava atrás? Porque às vezes o Senhor dá uma palavra para que o povo seja afetado no sentido de se incomodar e começar a tomar posturas diferentes e tomar posturas ao ponto de conquistar o coração de Deus. E é isso que Deus quer. Deus quer ver em nós um coração arrependido. Davi se arrependeu. Davi reconheceu o seu erro, não justificou. E é isso que o Pai quer de nós, arrependimento. Mas sabe de onde vem o arrependimento? Vem de Deus. Esse arrependimento vem do Senhor para as nossas vidas. Então, precisamos orar para que o Senhor derrame arrependimento sobre nós. Se você olhar lá em Romanos capítulo 2, versículo 4, Atos 11, 17, 2 Timóteo 2, de 24 a 26, você vai ver o Senhor falando sobre isso. Queridos, Deus quer que nós tenhamos um coração arrependido, mas esse arrependimento tem que vir do nosso Senhor para com a minha vida. Arrependimento, ela é a chave. Arrependimento, ela é a chave e ela vem de Deus. Então, Deus, uma coisa que você precisa entender, que Deus ele não está interessado em sacrifícios, em primeiro lugar, em sacrifícios como naquela época que eles matavam bois, que eles matavam animais em sacrifício. Nesse momento que Davi estava ali vivendo aquela situação, Davi, ele simplesmente se entregou. Então, entenda que, às vezes, o Senhor não quer que nós... Ele não está interessado no que nós fazemos, no que nós temos, mas Ele está interessado em nós. E não no que eu tenho, mas Ele está interessado em nós, na minha vida. Ele nos quer. Ele não quer o que você tem, Ele quer você. E Davi entendeu isso. E Davi sabia disso. E por isso que você percebe que Davi não ofereceu oferta de sacrifício para que Deus mudasse de ideia. Não, Davi foi ali, de uma certa forma, um sacrifício. Davi jejuou, Davi se humilhou, Davi fez o que podia fazer para que Deus mudasse de ideia. E mesmo Deus não mudando de ideia, mas nós vemos que o coração de Davi era um coração arrependido. Então, você quer viver uma vida mais em paz? Você quer realmente transmitir paz para as pessoas? Conheça o coração de Deus. Tenha uma visão de Deus diferente. Deus não é esse Deus carrancudo, não. Deus ele não é um Deus que exige de você perfeição, não. Deus quer de você que você tenha arrependimento, que você clame a Deus, Senhor, derrame arrependimento sobre a minha vida, para que eu possa ter um coração arrependido, quebrantado. Esse arrependimento precisa vir do Senhor, então me ajude a ter esse coração de Davi, um coração arrependido, um coração humilhado, porque eu quero viver mais o Senhor. Queridos, Deus não procura pessoas perfeitas. Deus quer usar pessoas imperfeitas, mas que tenham um coração que crê, um coração que se arrepende, um coração que conhece, que quer conhecer mais a Deus a cada dia, para que ele saiba como caminhar nesses dias tão maus.
Então, passamos um pouquinho do tempo hoje, que são 10 minutos que a gente fala, mas eu achei necessário a gente trazer esse resuminho, queridos. Deus quer que você conheça Ele mais e mais. Então, creia nisso, se entregue a Ele. E sabe, a cada dia mais, fale, Pai, eu não quero ser servo, mas eu quero ser teu amigo, eu não quero ser apenas servo, mas eu quero ser teu amigo, eu quero te conhecer mais e mais. E creia, Ele vai se revelar a você. E a sua caminhada vai mudar, eu acredito. Que Deus abençoe você, que você possa realmente buscar essa intimidade com Deus e conhecê-lo mais e mais, como esses homens fizeram. E creio que Deus vai se revelar. E é isso que Ele quer de nós, sermos amigos, sermos íntimos dEle. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.